Hoje eu vou falar sobre vida sexual após a histerectomia, a cirurgia de retirada do útero. A cirurgia melhora ou piora a vida sexual? Olá, eu sou a doutora Maria Emília, ginecologista, especialista em uroginecologia, patologia do trato genital inferior e colposcopia e endoscopia ginecológica. Falo de São José dos Campos, São Paulo, e atendo tanto presencial quanto online. Para maiores informações, pode acessar a descrição desse vídeo. E o tema de hoje é retirada do útero. Melhora ou piora a vida sexual? Para responder essa pergunta, é preciso entender que existem tipos diferentes de histerectomia e qual foi a indicação da cirurgia. O primeiro ponto que influencia é a questão hormonal, que tem a ver com os ovários. Os ovários foram mantidos ou foram retirados. Na grande maioria das vezes, a gente opta por manter os ovários e, com isso, a mulher não vai entrar na menopausa, ou seja, ela não vai mais ter menstruação, então menopausa cirúrgica, porém a menopausa hormonal não acontece, ela vai continuar com os hormônios, e isso é um ponto positivo, porque aí não vai ter uma influência na questão sexual, ou seja, não vai haver atrofia genital que piora a relação sexual. No caso de mulheres que fazem a retirada do útero após a menopausa, esse ponto já não é mais importante, pois os ovários já não estão mais produzindo estrogênio, hormônio feminino, que influencia tanto na libido, quanto na lubrificação, quanto no trofismo da vagina. Outro ponto importante é qual foi o motivo que levou à cirurgia. No caso de mulheres que fazem por conta de prolapso genital, queda do útero ou da bexiga, em geral, observam uma melhora da relação sexual. Por quê? Porque muitas mulheres não conseguem ter relação por conta do prolapso. Tem várias pacientes que, quando estão com prolapso, acabam não tendo relação por medo que o prolapso aumente, medo de machucar, ou até por ter sangramento quando tem relação. E quando fazem a cirurgia, já como não tem mais o prolapso ali, acabam notando não só uma melhora da relação sexual, como se sentem mais seguras, com uma autoestima melhor. Isso também acontece no caso de mulheres que fazem a cirurgia por conta de adenomiose ou miomatose uterina. A adenomiose é um tipo de endometriose do músculo do útero. É uma doença que causa cólicas e sangramento intenso. E os miomas, então, eles são tumores benignos do útero, que é uma das principais causas de indicação de histerectomia, e pode aumentar o volume uterino e também pode dar sangramento aumentado. Em geral, quando a mulher faz a cirurgia por conta de adenomiose ou miomatose, costuma notar uma melhora para dar relação sexual após a cirurgia. Eu vou contar até a história de uma paciente minha, paciente de 47 anos, ela tinha adenomiose e miomatose, tinha os dois, ela não teve filhos, e ela tinha cólicas incapacitantes. Tinha dias que não conseguia sair de casa quando estava no período menstrual. Tinha tentado tratamentos hormonais, tinha dado anticoncepcional, injeção. Nada tinha melhorado. Tinha tentado DIU, não tinha se adaptado. E aí a gente partiu para histerectomia. E tanto ela quanto o marido dela, depois da cirurgia, todas as vezes que elas vêm na consulta, eles falam a mesma coisa. É uma nova mulher, uma nova vida. Melhorou tudo na vida dela, inclusive a relação sexual. Então isso é muito comum, e não tem mais aquele sangramento, aquela cólica. Às vezes tem mulheres que têm sangramento na relação sexual, então com a retirada do útero já não tem mais esse problema. Quanto à questão do comprimento da vagina após a cirurgia, então em geral, quando é uma histerectomia por causa benigna, ou seja, que não é câncer, então seja mioma, prolapso, adenomiose, pólipo, a gente preserva o comprimento da vagina. Então, essa mulher não vai ter nenhum impacto na vida sexual após. Claro, eu falo que cirurgia, eu comparo, cirurgia é que nem operador dependente, tem que nem fazer um bolo. A gente tem duas pessoas com os mesmos ingredientes, do mesmo forno, a mesma panela. Um bolo fica bom, outro bolo não fica. Muda quem tá fazendo o bolo. Cirurgia aqui é a mesma coisa, é operador dependente. Escolha bem o médico que vai realizar a sua cirurgia. Eu tô falando aqui em linhas gerais, em histerectomia por causa benigna, não é para ter uma alteração no comprimento da vagina. Quais são
são as situações que vai ter ou pode ter uma alteração do comprimento da vagina. Quando é uma cirurgia por câncer de colo de útero, tá? Quando é por esse motivo, na técnica cirúrgica é retirada uma parte da vagina. Isso vai deixar a mulher com uma vagina um pouco mais curta. Isso pode sim influenciar na relação sexual. A gente sabe que a vagina é um órgão que ele se adapta durante a relação sexual, então ela aumenta de tamanho durante a excitação, durante a relação sexual. Porém, nas mulheres que fazem tratamento para câncer de colo de útero, pode sim haver uma alteração no comprimento vaginal, até porque às vezes pode ter outros tratamentos que são necessários depois, como bracterapia, radioterapia, que vão acabar estenosando esse canal vaginal. E aí o motivo não é pela cirurgia em si, mas pela condição da doença do câncer de colo de útero. Uma dúvida comum é quanto a preservar o colo do útero, se isso vai influenciar na relação sexual. Então, assim, na grande maioria das vezes, quando a gente faz uma cirurgia por via vaginal, a gente vai ter que tirar o colo do útero, porque a gente começa a cirurgia de baixo para cima. Então, esterectomia vaginal sempre se retira o colo do útero. Esterectomia abdominal ou laparoscópica pode ser mantido o colo do útero. Isso não influencia em nada a vida sexual após. Então, preservar o colo do útero ou não vai influenciar na questão de ter uma vida sexual melhor ou pior, porque o prazer da mulher não está relacionado ao colo do útero, ele está relacionado com a estimulação do clitóris e associado com a penetração, tá? Então não tem diferença. Para o parceiro, também não é para ter diferença, porque o estímulo do pênis ele precisa do contato. Quando não tem mais o colo do útero, vai ter o contato fundo de saco, que é o fundo da vagina. Então aquela fricção que precisa do pênis para o homem ter a excitação e o orgasmo vai ser mantido, porque vai ter o fundo de saco vaginal. O que eu queria falar hoje era isso. Vou convidar para se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações semanais e compartilhe esse vídeo se você achou esse assunto relevante, para outras pessoas também se beneficiarem com esse conteúdo.